Quando você dá oportunidade, você cria um cidadão. Quando você tira a oportunidade, você forma um ladrão. Você não tem um legado de transformação desses 12 anos de Eduardo Paes à frente da Prefeitura do Rio. A segurança melhorou, a infraestrutura da cidade melhorou. Não, nós não temos melhoras visíveis. Mas você nunca foi gestor público. Eu nunca fui gestor público e nunca fui gestor privado. Mas uma coisa eu posso garantir: eu sei ser líder de gente. Não vou trair nem a minha consciência e nem o meu eleitorado. E ser réu hoje do Supremo Tribunal Federal para um político é um troféu. Eu achava que a Polícia Federal só ia na casa de político corrupto e agora eu sei que ela vai também na casa de político que tem opinião. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá pessoal, olá a todos que acompanham o Jornal o Tempo, a FM o Tempo e as nossas redes sociais. Eu sou a repórter de política Gabriela Oliva, falo aqui direto da nossa redação em Brasília e hoje eu converso com o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo MDB, Ottoni de Paula. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria muito grande, Gabriela, estar aqui com você e com toda a equipe do Tempo. Obrigada. Deputado, queria começar essa entrevista falando um pouco do cenário da segurança pública no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já vive há alguns anos uma situação de crise. Na sua avaliação, quais são os gargalos relacionados a esse tema e qual a sua avaliação sobre esse ponto que é muito chave, da cidade do Rio de Janeiro? O artigo 144 da nossa Constituição Federal diz que a responsabilidade da segurança pública é um dever de todos os entes da federação, a União, o Estado e o município. Durante muitos anos, Gabriela, se acreditou que a prefeitura não tinha qualquer responsabilidade com a segurança pública dos munícipes. Na verdade, essa era uma atribuição única e exclusiva do Estado com as polícias civil e com a polícia militar. Só que de um tempo para cá, desde o governo do ex-presidente Michel Temer, passando pelo presidente Bolsonaro, agora no governo Lula, uma releitura feita pelo STF coloca as guardas municipais como agentes de segurança pública efetivamente. Portanto, não cabe mais ao prefeito dizer que ele não tem responsabilidade sobre a segurança pública do município. Portanto, eu entendo que, em primeiro lugar, é necessário de que a prefeitura assuma essa responsabilidade através do incentivo, do melhoramento constante das guardas metropolitanas ou das guardas civis, não é? Mas não somente essa valorização dos guardas metropolitanos ou guardas civis. É importante também que nós entendamos que o problema da segurança pública passa por uma educação de qualidade. Por exemplo, lá na cidade do Rio de Janeiro, você tem meninos e meninas fazendo arrastões pelas praias. Meninos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. O atual prefeito da cidade está governando a cidade há 12 anos. E eu digo o seguinte, de que esta geração que está hoje fazendo esses pequenos furtos, ela é uma geração que está como está por causa da má gestão pública. Por quê? Aonde estava o poder público, aonde estava a prefeitura, que é responsável pela criança da creche até os 14 anos de idade, aonde estava a prefeitura quando essa criança saiu da escola? Quando houve esta evasão escolar. Portanto, não adianta você apenas pensar em segurança pública só no âmbito da repressão. E aí é importante, sim, a Guarda Municipal, mas você pensar no âmbito da prevenção. E aí é que entra o ensino de qualidade, aí é que entra a oferta da cultura e do esporte para as nossas crianças, porque quando você dá oportunidade, você cria um cidadão. Quando você tira a oportunidade, você forma um ladrão.
e a cooperação intersetorial, né, para garantir uma segurança mais efetiva na cidade. Sem dúvida nenhuma, os órgãos devem se comunicar. Aliás, o decreto do presidente Michel Temer, que criou o SUSP, fala justamente sobre isso. O que é o SUSP? É o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado para que tanto Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e as guardas civis metropolitanas pudessem, dentro de um escopo único de segurança pública, poderem conversar entre si. Porque se não houver esse trabalho uníssono e unido, realmente sempre haverá falha na área de segurança pública e que só interessa ao crime organizado. Agora, pré-candidato, a gente tem no Rio de Janeiro, como o senhor bem mencionou, a gestão do prefeito Eduardo Paes, que é o pré-candidato, por assim dizer, apoiado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor avalia tanto esse apoio, mas também a gestão atual? Bem, eu entendo duas coisas. Primeiro que cada um apoia aquele que ele se identifica melhor, certo? O atual prefeito, ele se identifica com as pautas do atual presidente da República, que não é o meu caso, não é? Durante os meus primeiros 4 anos aqui em Brasília, eu fui vice-líder do governo Bolsonaro, portanto, as pautas que o presidente Bolsonaro tanto defendeu e tanto encamparam, ou tanto encampou, são as pautas que eu creio, são as pautas que eu defendo. Agora, é muito importante a gente saber uma coisa, de que por mais que os temas ideológicos eles possam polarizar essas próximas eleições, essas eleições municipais, na verdade, e eu falo muito do que nós vemos em pesquisa no Rio de Janeiro, Gabriela, o cidadão, ainda que ele tenha predileção por Lula ou por Bolsonaro, pela direita e pela esquerda, quando chega a eleição municipal, o debate que ele quer ter não é apenas um debate ideológico, não é apenas um debate de direita ou de esquerda. O debate que ele quer ter é sobre gestão, ou seja, é sobre as políticas públicas no dia a dia da cidade do Rio de Janeiro, no meu caso. O atual prefeito governa a cidade já há 12 anos. Durante os seus 2 primeiros mandatos, ele teve uma Copa e uma Olimpíadas. Ele teve 60 bilhões de reais em investimentos na cidade do Rio de Janeiro, em investimentos públicos e privados, o que poderia ter mudado a história da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós não temos hoje um legado destas 2 primeiras gestões do atual prefeito, que só voltou à prefeitura por causa de um mau desempenho administrativo do seu antecessor, que foi o Marcelo Crivella. Por isso é que ele voltou. Ele não voltou porque o povo amava a sua gestão, mas porque rejeitava essa gestão do Marcelo Crivella. E aí, o que acontece? Acontece que você não tem um legado de transformação desses 12 anos de Eduardo Paes à frente da Prefeitura do Rio. Eu pergunto, a educação melhorou? A saúde pública melhorou? A segurança melhorou? A infraestrutura da cidade melhorou? Não, nós não temos melhoras visíveis. Talvez porque esse atual governo já está há tanto tempo na cidade que deve já ter perdido o fôlego e o ânimo de proporcionar aquilo que os cariocas esperam receber de uma boa gestão do prefeito da cidade. Certo. Há relatos no MDB, líderes do partido no Rio de Janeiro, que questionam a força da sua pré-candidatura. Como é que está esse debate no partido? Isso realmente existe? Como é que está? Nós estamos em março e eu sou um candidato que está pontuando entre 8% e 9%. Portanto, essa história de que a gente duvida se o Ottoni terá fôlego eleitoral até lá, bem, eu já estou com de 8% a 9% agora em março. Na verdade, o que você está citando são interesses pessoais
de alguns membros do MDB, não é, no Estado, que tem todo o direito de se opor a qualquer pretensão de quem quer que seja. O MDB é um partido muito democrático, não é? Certo é que o Ottoni de Paula é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós vamos manter a nossa candidatura até a convenção, que é em julho. Não colocarei o meu nome no balcão de negócios das negociações políticas rasteiras. Não vou trair nem a minha consciência e nem o meu eleitorado. Eu tenho um projeto de transformação para o Rio de Janeiro. E a minha história de vida, ela me credencia para isso. Eu sou de origem familiar muito humilde. Meus pais foram camelões. Eu estudei em escola pública. Tenho uma origem de fé que me credencia a acreditar até a última hora de que é possível. E o que eu quero oferecer para o Rio de Janeiro não é o que eu penso, não é o que eu quero. Alguém disse para mim, mas você nunca foi gestor público. Eu nunca fui gestor público e nunca fui gestor privado. Mas uma coisa eu posso garantir, eu sei ser líder de gente que é melhor do que eu. O corpo técnico que nós estamos formando para a apresentação do nosso plano de governo e para fazer a gestão da nossa cidade é a prova de que nós estamos preparados para entregar para os cariocas o Rio que o carioca tanto merece. Deputado, o senhor mencionou, né, durante a sua resposta, que essas divergências vêm de líderes específicos. Quem seriam essas pessoas que acabam tentando ali atrapalhar o caminho da sua pré-candidatura? Na verdade, quando eu cito figuras específicas, lideranças específicas, se eu for citar nome de A, B ou C aqui, talvez eu cometeria uma indelicadeza muito grande. Por quê? Porque como essas pessoas, elas não dizem claramente, elas não se opõem com muita clareza, então fica aquele sentimento de que, fulano está dizendo, fulano está falando. Certo é, a única coisa que eu sei é que o nosso nome está posto pelo presidente nacional do MDB, que é o deputado Baleia Rossi, está posto pelo vice-governador do estado, que é o nosso querido Pampolha, está posto pela executiva municipal, da qual eu sou o presidente, e vamos até o final, porque eu posso não ter os amigos empreiteiros que o atual prefeito tem, mas eu tenho do meu lado gente igual a mim, gente do povo e que acredita que o Rio pode ser uma outra cidade. Pré-candidato, o senhor falou também da formação da equipe técnica. Agora eu te pergunto, já temos ali um nome para ser o seu vice, né, na sua chapa, Alana Passos, de repente? Como é que está essa formação? A gente está realmente compondo. A Alana é uma mulher maravilhosa, mas ela já está afiliada já no PL, não é? E nós estamos compondo um nome que seja um nome que acrescente a nossa candidatura, não é? Eu sou um homem preto, cristão evangélico, sou de direita, e o que eu preciso ter é um vice que seja talvez diferente de mim e que me acrescente, não é? Uma mulher, de repente? Isso, uma mulher. Eu acho que a figura feminina para compor a vice, ela é uma prioridade, não por ser uma figura feminina apenas utilizando-se do gênero feminino. É porque eu entendo, Gabriela, de que a mulher, ela tem um poder de gestão, ela tem um poder natural de administração, não é? Eu sou cristão evangélico e eu acredito no que a Bíblia fala sobre a criação, e quando a mulher ela foi criada, segundo a Bíblia, ela foi criada como adjutor, ou seja, aquela que está do lado, aquela que ajuda, aquela que auxilia, não é? Então esse papel do vice dentro do nosso governo será um papel não protocolar, mas um papel muito importante. Por isso,
é que a gente pensa em ter realmente uma mulher ali ao lado, justamente porque eu acredito de que toda mulher tem essa capacidade administrativa naturalmente, e lugar de mulher é onde ela quiser. Agora, pré-candidato, Alexandre Ramagem, que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e atualmente investigado pela Polícia Federal, ele pontua bem ali nas pesquisas eleitorais. Como o senhor avalia, falando muito no sentido do eleitorado bolsonarista, será que pode rachar por ter essa preferência, né, como a gente vê nas pesquisas, entre o senhor e Alexandre Ramagem? Isso gera algum tipo de risco? Olha, primeiro que rachar, nós não vamos rachar, porque nós vamos ter segundo turno e eu estarei com o Ramagem se ele for para o segundo turno, e o Ramagem estará comigo se eu for para o segundo turno. Portanto, o nosso adversário é um só, é o atual prefeito da cidade, tá certo? Eu estou colocando meu nome porque eu represento uma fatia grande desse eleitorado do Rio de Janeiro, que hoje representa de 30% a 35%, que é o eleitorado cristão evangélico e que tem uma força enorme na cidade do Rio de Janeiro, não é? Eu sempre tive uma boa relação com o presidente Bolsonaro, é a minha grande liderança política, é a minha grande inspiração política, não é? E eu entendo de que nesse momento não há de se falar de divisão ou de separação. Eu tenho um projeto para o Rio de Janeiro, Ramagem tem todo o direito de construir um outro projeto para o Rio de Janeiro, que ainda que se assemelhem, os nossos projetos são projetos diferentes, porque nós viemos de mundos diferentes, não é? Eu tenho uma origem muito popular, muito do chão da favela. Eu conheço o meu povo, eu conheço o Rio de Janeiro, não na Zona Sul, mas de andar pela Zona Oeste, de andar pela Zona Norte, não é? Então, eu tenho uma outra história que me qualifica para estar colocando o meu nome. Então não há nenhuma divisão, né, da centro-direita. O que há, na verdade, são dois candidatos ou duas candidaturas legítimas e que vão colocar o seu nome e que no segundo turno estarão juntas. Exato, era justamente esse ponto que eu queria chegar agora. Em um segundo turno, eventual segundo turno, já está sedimentado que o senhor apoiaria Ramagem e Ramagem apoiaria o senhor, caso vocês cheguem lá. Eu não tenho dúvida. Primeiro, pela nossa amizade. Nós somos grandes amigos aqui no parlamento. Segundo, porque nós temos a nossa convergência ideológica, a nossa convergência de ideias. E em terceiro lugar, porque nós temos a mesma liderança política, que é o ex-presidente Bolsonaro. Portanto, temos os mesmos valores e os mesmos princípios, e o que a gente quer é libertar a cidade do que está lá. Agora, pré-candidato, falando também nesse ponto que o senhor trouxe, né, da liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor foi ex-líder do governo. Sim. Na Câmara dos Deputados. Sim. Como é que está esse diálogo, essa articulação com o ex-presidente e, de repente, há a possibilidade de Jair Bolsonaro apoiar a sua candidatura, né? Porque no momento está muito centralizado no Alexandre Ramagem. Existe essa conversa para futuramente ele migrar e ficar mais... o senhor ser o favorito do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe é um nome de peso na política, é um nome de peso na política do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, como é que estão essas conversas? Primeiro que não há nenhuma conversa nesse sentido, tá? Eu seria aqui desleal se eu dissesse que nós temos uma conversa para o apoio do presidente Bolsonaro à nossa candidatura. Eu não acredito que isso aconteça porque há interesse do PL em lançar candidaturas, principalmente nas capitais, que é um interesse legítimo do PL, certo? O que há entre eu e o presidente Bolsonaro é uma amizade de longas datas, não é? Eu entrei e enfrentei grandes embates ao lado do presidente Bolsonaro.
É só você pesquisar a minha história de vida ao lado do presidente Bolsonaro nos momentos mais complicados e mais difíceis que o governo teve. Por conta disso, eu tive a Polícia Federal na minha casa, não porque eu sou um político corrupto, mas porque eu sou alguém de opinião forte e não volto atrás naquilo que eu digo, naquilo que eu falo. Tive as minhas contas todas bloqueadas, inclusive a minha conta salário. Tive a minha vida exposta por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tive as minhas redes sociais bloqueadas durante 2 anos. Eu fui o único candidato a deputado federal no Brasil que não tive o direito de dizer na rede social que eu era candidato, quando todo mundo achava que eu não iria repetir os 120 mil votos que eu tive em 2018, no Rio de Janeiro, enquanto todos os candidatos, ou quando todos os deputados bolsonaristas caíram a sua votação, todos, eu fui o único que, mesmo sem rede social, ampliei a minha votação estando no MDB. Aliás, só para colocar claro aqui, Gabriela, eu nunca fui do partido do presidente Bolsonaro. Ele era PSL, eu fui PSC. Ele agora é PL e eu sou MDB. Por quê? Assim como eu nunca tive cargo no governo Bolsonaro. Porque o que me une a Bolsonaro são as ideias. O que me une a Bolsonaro são os seus valores. E para eu continuar ao lado dele, eu não preciso ser o candidato dele no Rio de Janeiro. Eu só preciso entender que eu defendo as pautas que este, que é o maior líder político que a nação brasileira já teve, também defende. O senhor citou algumas investigações, né? A investigação da Polícia Federal contra o senhor, também o bloqueio das redes sociais, e existe atualmente, né, um processo em curso no Supremo Tribunal Federal em que o senhor é réu. Como esse fato pode influenciar a disputa na cidade do Rio de Janeiro? Você acredita que seu nome pode ser enfraquecido por esse fato? A oposição, né, pode utilizar isso a seu próprio favor? Como é que o senhor avalia isso? Gabriela, existem algumas perseguições que se tornam troféus, não é? E ser réu hoje do Supremo Tribunal Federal para um político é um troféu. Por que é um troféu? É só você pegar a vida desse parlamentar, certo? Eu sou réu por quê? Porque eu roubei? Eu sou réu por quê? Porque eu tive desvio da minha conduta moral? Eu sou réu por quê? Não. Eu sou réu porque eu defendi a separação entre os poderes. Eu sou réu porque eu critiquei, como continuo criticando, posturas e comportamentos de ministros da Suprema Corte, dentro dos limites constitucionais, não é? Eu sou réu por quê? Eu sou réu porque eu usei corajosamente dos meus atributos parlamentares para usar a tribuna e apontar os erros que estavam acontecendo e estão ainda acontecendo hoje no Brasil. Por isso é que eu sou réu. Por isso me dá muita tranquilidade. Isso me dá também um certo orgulho em saber que eu estou indo no caminho certo. Quando a Polícia Federal esteve lá em casa, eu quebrei uma promessa que eu fiz aos meus filhos. Eu disse a eles que eles jamais teriam a Polícia Federal batendo na porta da casa do pai deles. Mas quando a Polícia Federal foi lá, eu infelizmente quebrei essa promessa, porque eu achava que a Polícia Federal só ia na casa de político corrupto, e agora eu sei que ela vai também na casa de político que tem opinião. Certo. Deputado, o senhor é pastor e tem uma relação muito forte com o público evangélico. Como o senhor imagina, né, que esse grupo eleitoral, na verdade, tem uma força política muito grande, de decisão muito grande? Como é que está essa articulação entre líderes evangélicos na cidade do Rio de Janeiro para o apoio, construção da sua pré-candidatura? E também emendando uma outra questão, né? O presidente Lula, ele é rejeitado
de uma maneira bem forte por esse extrato. Então, como é que o senhor avalia, né, tanto essa aproximação ou tentativa de aproximação do presidente Lula com os evangélicos e também como é que está essa construção para a sua pré-candidatura? Na verdade, o presidente Lula já tem um candidato no Rio, que é o Eduardo Paes, né? Eduardo Paes é o candidato do atual presidente Lula. A questão toda, e antes de responder objetivamente rápido a sua pergunta, eu só queria colocar uma coisa clara. Quem defendeu historicamente a laicidade do Estado, o Estado laico, foram os protestantes na Europa. Ou seja, os protestantes foi o grupo que primeiro defendeu esta separação entre Estado e religião, que é o que eu defendo. O fato de eu ter a minha fé na minha particularidade e no meu comportamento de vida, isso não pode ser misturado com a gestão pública. Ou seja, a minha fé é meu direito de ter. Agora, eu não posso pegar o que eu acredito e tentar impor isto durante a minha condição de prefeito da cidade. Por exemplo, eu não sambo, eu não sei sambar, não é? E eu nunca sambei, eu nunca fui lá na apoteose sambar. Agora, isso não significa que eu, enquanto prefeito da cidade do Rio de Janeiro, serei contra o samba. Aliás, é um erro que já cometeram na cidade, não é? E que eu não irei cometer. Por quê? Porque samba é cultura. Porque samba gera economia para a cidade, samba gera turismo para a cidade, é um ativo econômico para a cidade do Rio de Janeiro, que é o berço da cultura brasileira. Portanto, eu preciso colocar isso muito claro para que cada cidadão carioca entenda que a fé pessoal do prefeito não se misturará com a sua gestão. Esse é o meu pensamento se eu for prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Agora, sobre os evangélicos, é só uma conta muito rápida. Nós temos 5 milhões de eleitores na cidade do Rio de Janeiro, dos quais 4 milhões são votos úteis, eu estou falando números redondos. Desses votos úteis, de 30% a 35% é o eleitor evangélico. Vamos para pegar 30%, Gabriela. 30% de 4 milhões dá 1 milhão e 200 mil votos. O voto evangélico, o voto do eleitor cristão evangélico, que é um voto forte, ele se divide na proporcional, vereador, deputado federal, deputado estadual. Mas quando chega na majoritária, prefeito, governador, presidente, esse voto tende a ser um voto que se une. Afunila, né? Ele se afunila, porque passa a ser um voto ideológico. Ora, o Ottoni é o único candidato que representa esse tão importante nicho eleitoral. Ottoni terá o quê? 100% desse voto? Não. 70% não. 50% ok, eu sou o único candidato. Não. Se eu trabalhar com 35% a 40%, eu estou trabalhando com quase 500 mil de votos diretos. 500 mil de votos diretos. Ou seja, eu estou falando de que nós estamos dentro de uma pré-candidatura que pode partir de um colchão eleitoral, de uma base eleitoral de 500 mil de votos diretos. Eu nem vou fazer aquela conta de que para cada voto direto você tem tantos indiretos. Portanto, aquele que diz assim, olha, por que o presidente Bolsonaro vai apoiar fulano e não vai apoiar o Ottoni sai enfraquecido ou entra enfraquecido nessa disputa. Não, porque o Ottoni representa um nicho eleitoral, certo? Nicho eleitoral esse que primeiro procura alguém que tenha a sua identidade de fé, depois uma identidade ideológica, não é? Como esse nicho eleitoral encontra no Ottoni tanto essas duas atribuições, tanto uma convergência de fé e uma convergência ideológica, eu não tenho dúvida nenhuma de que parte desse eleitorado virá conosco já nesse primeiro turno. Certo. E reforçando, né, a questão relacionada ao presidente Lula, que tem sofrido uma dificuldade de articulação com o público evangélico desde ali a sua campanha. O governo ele tem
tentado traçar estratégias para absorver um pouco desse eleitorado, dessas pessoas, desse grupo que é tão forte e que aparece como os índices mais altos de rejeição ao atual governo. Qual a sua análise política em relação a isso? E se, de certa forma, como o senhor mencionou, né, se Eduardo Paes é o candidato do presidente Lula e, portanto, o presidente Lula sofre essas dificuldades com o eleitorado evangélico, isso também pode ser uma carta na manga, né? Aquelas coisas de 2 passos à frente, né, em relação ao atual prefeito? Na verdade, o Eduardo Paes, ele vai tentar, e ele é um político muito habilidoso, ele vai tentar afastar Lula, pelo menos nesse primeiro momento, porque ele quer pegar parte desse eleitorado conservador para ele. Então ele não vai dar a vice para o PT, ele vai se afastar um pouco de Lula, não é? Mas o eleitor carioca não é bobo, sabe desses movimentos e sabe o quanto que o Eduardo Paes foi deselegante, foi pernicioso durante a campanha do presidente Bolsonaro. Mas eu preciso colocar uma coisa clara. Apesar de eu ser oposição ao atual governo, apesar de eu nunca ter votado em Lula, nunca ter votado em Dilma, nunca ter votado no PT, e eu tenho orgulho de dizer isso, eu queria colocar uma coisa muito clara. Eu sou um homem do diálogo. Eu sou um político. Portanto, eu não vou prejudicar a minha cidade, não é? Abrindo um confronto com o atual presidente da República, o adjetivando e simplesmente fazendo uma política de ataque, tá certo? Lula é ladrão de 9 dedos e tá... Algumas pessoas esperam isso de mim. Só que eu entendo que eu preciso fazer uma política de oposição, mas uma oposição propositiva. E por quê? Porque eu quero ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ora, se eu quero ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, eu preciso, ao chegar à prefeitura, manter o mínimo de diálogo respeitoso com quem está na presidência, que é o que o nosso governador Tarcísio, lá de São Paulo, faz. E que é muito criticado por aqueles que acham que ele não podia nem olhar e nem conversar e nem apertar a mão do atual presidente da República. Política se faz Só com que diálogo. Política se faz com diálogo. O Rio de Janeiro, Gabriela, já teve, já na sua história, e você é carioca, você sabe disso, grandes dificuldades. Por quê? Porque já teve políticos que não conversavam com a União, que conversavam com o governo federal. E quem sofreu foi o cidadão. Portanto, eu quero colocar isso claro para todo carioca. Ottoni é oposição ao atual cenário político brasileiro, certo? Nunca votei no PT, nunca votei em Lula, nunca votei em Dilma, tenho orgulho de dizer isso. Sou oposição aqui e uma oposição ferrenha, mas propositiva. Porque se eu for prefeito do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que serei, com a força de Deus e com a força do povo carioca, eu preciso manter o diálogo para o bem da minha cidade, para o bem dos cariocas. Gostaria de te agradecer pela entrevista, pela conversa. A gente recebeu hoje aqui na nossa redação em Brasília o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula. Muito obrigada pela conversa. Eu é que agradeço você, Gabriela, e toda a equipe do O Tempo por esse espaço democrático, aonde a gente pôde falar um pouquinho sobre os nossos projetos e sobre o nosso querido Rio de Janeiro, a melhor cidade do planeta Terra. E fica quietinho porque a Gabriela sabe disso, porque ela é de lá. Não vou me comprometer, mas meu sorriso já deixou claro. Já é comprometedor. Já é comprometedor. É verdade. Olha, muito obrigada. Até mais.